Produção, a gente tem a nossa convidada aí, agora no momento? Vai entrar? Tá aí? Tá com a gente? Bom, então pode trocar de câmera para nós aí. Pode trocar a nossa câmera também. Tá aí. A gente tem aí com a gente a doutora Mariane, né? É assim mesmo, doutora Mariane, né? Separado. É um prazer recebê-la aqui, doutora. Eu só pergunto se a senhora está ouvindo a gente bem. Nosso áudio está chegando bem para a senhora aí? Sim, boa noite. Ouço bem. Perfeito. O áudio da senhora também chega bem aqui para nós. Temos uma imagem boa. A senhora, por acaso, consegue baixar um pouco mais essa imagem da senhora? O telefone aí, ou o notebook, não sei o que a senhora está usando. Isso. Aí, perfeito. Aí. Perfeito. Melhorou bastante, né? Depois tem aquele corte lá para as redes sociais, a imagem vai ficar legal, né? Doutora, é um assunto muito importante que traz a senhora aqui para falar de transplante de medula óssea, né? Foi tema aqui no nosso portal, no portal Top Elegância, né, com uma notícia. Dia 21 foi dia mundial, né, do doador, e a gente achou por bem tentar uma entrevista aí com uma pessoa que pudesse representar, né, o CEPOM. Eu gostaria que a senhora comentasse, né, a doutora está falando de Florianópolis, né, da capital, né, é isso? Sim, sim. Primeiro, eu vou pedir que a senhora se apresente, né, para os nossos internautas, quem é a doutora Mariane, né, e o que a doutora Mariane faz no CEPOM. Boa noite, então, a todos. Eu sou médica hematologista com formação em transplante e atualmente eu exerço a gerência técnica do CEPOM. Perfeito. Agora, eu gostaria que a senhora comentasse o tema, né, que foi matéria aqui no jornal Top News, aqui no jornal, no portal Top Elegância, né? CEPOM traz esperança e cura aos pacientes que precisam de transplante de medula óssea. Que notícia maravilhosa, né? Relacionada aí ao transplante de medula óssea e ao CEPOM. Com relação a essa informação, então é muito importante que as pessoas entendam que as doenças malignas do sangue, né, as chamadas tumores hematológicos, eles podem ser tratados de diversas formas. Muitas doenças você vai conseguir tratar e curar com quimioterapia ou imunoterapia ou as novas drogas, né, as drogas inteligentes. Mas existem algumas doenças do sangue que você não consegue este bom resultado com os tratamentos que eu citei. Então, para algumas dessas doenças, você tem a opção de realizar o que se chama de transplante de medula óssea, que, na verdade, hoje em dia ele é um pouco mais amplo. A gente chama de transplante de células tronco hematopoiéticas, que são aquelas células que estão dentro da medula óssea. Doutora, a senhora, eu acho que o nosso áudio acabou aqui interrompendo, a senhora pode continuar, né? A senhora pode continuar. Posso continuar? Tá. Então, assim, o CEPOM já realiza o transplante de células tronco hematopoiéticas, mais popularmente conhecido como de medula óssea, desde 1999. Inicialmente, só realizávamos transplante com as células tronco do próprio paciente, que é uma modalidade de transplante chamada de transplante autólogo. A partir de 2016, demos início ao transplante com as células de um doador. Existem várias modalidades de transplantes com células de um doador, né? A gente já realiza essa modalidade também a partir de 2016. Doutora, a senhora falou das modalidades de doadores, né? Eu gostaria que a senhora exemplificasse
os diferentes tipos de transplantes, né? Quando tem a possibilidade da própria pessoa ser o doador e um terceiro doador. Certo. Para algumas doenças, você pode buscar a cura. Quando a gente fala para a população em geral que você vai buscar a cura, a gente não está prometendo uma chance de 100%. Cada doença vai ter o seu dado estatístico ou a sua chance de cura. Algumas doenças você pode fazer o transplante com as células da própria pessoa, então essa pessoa ela é tratada com quimioterapia. Quando você consegue ter uma boa resposta à quimioterapia, aí você vai buscar a coleta dessa célula da própria pessoa, que já vai estar uma medula óssea, né, ou uma célula tronco, com o menor risco de ter células da doença que o paciente apresenta. Já para os transplantes, com um doador que não é a célula do próprio paciente, que é o que a gente chama de transplantes alogênico, é o nome técnico científico, esse tipo de transplante ele pode ser realizado ou com um doador aparentado. Em geral, o melhor doador para um paciente é o doador parente, é o doador que a gente chama de aparentado e que tenha a maior compatibilidade possível. Tá? Então, você faz testes de compatibilidade e você tendo, geralmente, esse aparentado com uma compatibilidade bem alta vão ser os irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas você pode também utilizar uma compatibilidade parcial, é o que a gente chama de transplante haploidêntico. Então, a gente sempre brinca que todos os pacientes vão ter pelo menos um doador. Todo mundo vai ter a sua própria mãe, se ela estiver viva, né, e tiver uma idade compatível, poderá ser também um doador. Mas você pode ter uma compatibilidade parcial com algum parente que tenha pelo menos esse 50% de compatibilidade. Geralmente são os ascendentes ou os descendentes, né? Você busca dentro da família. Mas você pode fazer também o transplante com o chamado doador que não é parente, é o transplante não aparentado. Esse doador não aparentado, ele vai estar dentro de um universo que ele é compartilhado no mundo inteiro. Todas as pessoas, todos os centros que coletam os dados de pessoas que são candidatas a doar células-tronco ou medula óssea, esses dados são compartilhados para que em qualquer lugar do mundo você possa buscar um doador que não é parente. Então, você pode transplantar um paciente com uma célula-tronco de um paciente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro ou de outro país. Então, esse compartilhamento das informações, ele é feito para que você possa oferecer a chance de transplantar e de buscar uma cura. O material a ser doado, ele não é coletado no cadastro. O doador que se cadastra, ele vai ter os seus dados de saúde, os seus dados de exame físico, os seus dados de exames laboratoriais e de exames de compatibilidade cadastrados. Ele só é acionado para a coleta dessas células que vão ser usadas no transplante quando surge um paciente compatível com o doador não aparentado. Além da importância de todas essas informações que a doutora traz para nós aqui, hoje do Jornal Top News, né, para os nossos internautas, tem também essa importância do cadastro, né? Quanto mais voluntários, esse último doador aí que a doutora fala, é o doador voluntário, né? Quanto mais pessoas voluntárias fizerem esse cadastro, né, mais vidas podem serem salvas. Eu gostaria que a senhora enfatizasse mais um pouco sobre esse doador. É muito importante isso. Realmente, o doador voluntário é uma pessoa que vai estar se colocando à disposição para ser acionado em qualquer momento quando surgir um paciente que seja compatível.
Então, no Brasil, essa atribuição de cadastro de doadores, ela está com os hemocentros. Aqui em Santa Catarina, o Hemosc é o hemocentro de referência. No site do Hemosc existem várias informações a respeito de doação, então as pessoas interessadas podem abrir e entrar no site do Hemosc, que é o Hemocentro de Santa Catarina, e o Hemosc tem uma hemorrede, essas pessoas não precisam se deslocar para se cadastrar, ali vocês podem ter todas as orientações. É muito importante realmente que existam pessoas com essa vontade, né, de uma pessoa que está doente e que são voluntárias e que vão ficar à disposição no momento que eventualmente surgir alguém precisando, né, dessa medula que a pessoa tem e que está saudável. Doutora, gostaria que a senhora explicasse para a gente como é que é feita essa coleta, né? E o doador, ele doa e vida normal, né? Tranquilo. Né? Sim, a equipe do Hemosc, ela pode passar informações maiores sobre toda essa logística, mas de um modo geral, a doação, ela é um procedimento simples, ele pode ser feito por doação através de uma máquina que se conecta para coletar do próprio sangue periférico, ou muitas vezes é necessário que essa coleta seja feita da medula dos ossos, né? Essa coleta aí ela é feita, ela vai exigir um pouquinho mais de trabalho para o doador, mas não é nada que seja muito difícil. Qualquer coleta que seja feita na medula óssea, o doador vai estar anestesiado. Em geral, a pessoa é liberada no mesmo dia ou até 12 horas após. Então, é muito simples. Não existem assim impedimentos ou riscos, né? Os critérios para que uma pessoa seja doadora, eles vão estar bem descritos ali junto do hemocentro, né? Mas geralmente é uma pessoa que tem que ter uma boa saúde, não tenha doenças graves que impeçam, ou doenças infecciosas que possam contaminar, né? Não pode ter tido câncer para ser doador. Então, existem alguns critérios, mas assim, muitas pessoas da nossa população geral têm idade, são suficientemente saudáveis e podem realmente, sim, se cadastrar como doadores. Acho que a grande importância dessa última fala da doutora é a questão do medo, né, que as pessoas têm, que acabam tirando muitas pessoas do voluntariado, né? A pessoa acaba ficando numa posição de comodidade, né? Tipo, é um problema, mas eu tenho medo, né? Eu acho que essas informações que a doutora traz, a importância disso, né? A importância dessas últimas informações é o risco zero, vai embora 12 horas depois, não tem, né, nenhuma contraindicação e segue vida normal, né? E o melhor de tudo é que outras vidas poderão ser salvas, né? Isso aqui é o mais importante. Doutora, eu vou deixar 2 minutos para a senhora, né, para a senhora fazer aí as suas considerações finais. A entrevista aqui, nesse módulo, é de 10 minutos, porque até 10 minutos a gente pode cortar essa entrevista completa e colocar no Instagram, né, nas nossas redes sociais. Então a senhora fique à vontade para 2 minutos aí, algo que eu não perguntei, mas que a senhora queira acrescentar e para fazer as suas considerações finais. Certo. Então, assim, a gente sempre diz que você nunca deve tirar a esperança do paciente, porque quando você tem uma doença grave, quando você está diante de um paciente com uma leucemia aguda, né, que é uma doença bastante agressiva, uma mielodisplasia, ou alguma outra doença hematológica grave que não teve uma boa resposta, muitas vezes a única esperança dessa pessoa, e muitas vezes são pessoas muito jovens, adolescentes,
pessoas de 20 e poucos anos, pessoas de 30 e poucos anos, com filhos pequenos em casa, com uma família, com toda uma vida ainda pela frente, e que a vida, muitas vezes, a vida desse paciente ou dessa mãe que tem 2, 3 crianças pequenas em casa, vai depender de um ato de solidariedade, um ato que ele é com minimamente invasivo, pode ter um pouquinho de dor no local da coleta, da doação, mas é um ato de muito amor que a pessoa vai fazer, doando um pouco do que você tem no seu organismo, que é bem saudável, para uma outra pessoa. Então, assim, a gente no dia a dia acaba não vendo toda essa população que está ali dentro de um centro de tratamento de câncer, dentro de uma unidade de tratamento de leucemias agudas, mas essa ação, esse ato voluntário, traz vida para outras pessoas e para a família dessas pessoas. Eu agradeço, né, a oportunidade de divulgar um tratamento tão importante, né, e a gente fica à disposição para esclarecer dúvidas eventuais. Doutora Mariane, muito obrigado. Nós aqui do Jornal Top News, né, do portal Top Elegância, ficamos imensamente agradecidos, né, pela disponibilidade da senhora de estar aqui com a gente nesse horário, ao vivo, trazendo informações importantíssimas para a comunidade, né, para a sociedade, para a região, para o país num todo, né? E o que a gente quer com isso é também, de alguma forma, colaborar, né, divulgando cada vez mais o site, né, para as pessoas se cadastrarem, né, aqui o www.emosc.org.br, né, lá vai ter todas as informações, como a doutora disse aí, se você é uma pessoa saudável, é importante que você, né, não tenha tido câncer, né, e se é uma pessoa que não tem nenhuma infecção, tem que ser uma pessoa saudável, né, você pode doar um pouquinho, né, eu vi muito amor na fala da doutora ali, quando ela fala, você pode doar um pouquinho, né, de si para fazer alguém feliz, né, para fazer uma mãe feliz, um adolescente feliz, né, tantas pessoas precisando da nossa ajuda, né, e se a gente tem, né, por que não ajudar? Doutora, muito obrigado mesmo, mais uma vez, obrigado pelo carinho, espero falar com a senhora em outra oportunidade ou em outras oportunidades, né? A nossa jornalista Daiane Camargo está sempre em contato aí com o CEPOM de Florianópolis, né, trazendo aí informações importantíssimas para nós aqui, trazendo essas entrevistas remotas, né, mesmo que remotas, mas de qualidade como foi a de hoje. Um abraço para a senhora, uma excelente noite e bom trabalho aí, como sempre. Obrigada. Eu conversei com a doutora Mariane, né, que é dermatologista lá no CEPOM e que traz informações importantíssimas, né, sobre aí o transplante de medula óssea, né. Dia 21 foi Dia Mundial do Doador e é importante a gente debater esses assuntos e trazer aqui, né, essas informações. Quem sabe, né? Aqui no Jornal Top News, não sai aí, né, vários doadores dos nossos internautas que acompanham aí a gente, o Jornal Top News, e uma vida poderá ser salva. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, doutora Mariane.